E aí, família, paz total sempre? Hoje, você vai aprender a história da Bíblia, sem dúvida. Quando você terminar de assistir esse vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai amar ainda mais a palavra de Deus. Claro, isso só vai acontecer se você abrir seu coração para a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, nesse vídeo você vai conseguir compreender. E depois de assistir tudo o que será ensinado, tenho certeza que você será edificado. Você será iluminado com as Escrituras. Tudo o que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade. Ele não teve origem, é a origem de tudo. Ele não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir, é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e, do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, viviam deleitos no jardim de Deus como mordomos da criação de Deus. Eles, porém, caíram em pecado e toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total. Pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início aos diversos. Sem torna-se o pai das nações semitas, Cã torna-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria um instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abraão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma numerosa nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Agar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de uma numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou-lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então, lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abraão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, estava Abraão com 100 anos e sua mulher Sara com 90 anos. Quando Isaque nasceu, Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e nasceram-lhes 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, habitaram a terra de Gósen, região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa. Depois de 400 anos no Egito, saem de lá sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. A peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a terra prometida, 10 voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés.
Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se gafanhotos e apequenaram-se, duvidando do poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia em que espiou a terra. O deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus a despeito dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, temos 5 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos, começa bem e termina mal, abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois dele, Davi reina em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo é bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o mais destacado rei de Israel, ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou com Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus.